Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, rodada de Copa do Brasil, mais uma vez aí a gente falando sobre o torneio mais democrático do país. Muitos empates, né, entre times da Série A, muitos empates. Teve vitória do Flamengo, vitória do Inter, mas a rodada da Copa do Brasil se destacou aí por empate entre Cruzeiro e Goiás, 2-2 no jogo até bom, um jogo emocionante, no Serra Dourada, com direito a golaço do Goiás. Estão falando aí Puskás, menos, né? Menos. 2-2 Cruzeiro e Goiás no Serra Dourada, e Cruzeiro podendo jogar aí por uma vitória simples para se classificar diante do Esmeraldino, e o Goiás conseguindo um resultado importante, né? Para quem está jogando na Série B, empatar com um time que em tese é do primeiro escalão, né, que é o Cruzeiro, na classificação está lá embaixo, mas em tese é um time do primeiro escalão do futebol brasileiro nesse momento, disputando a Libertadores. O Cruzeiro foi com o que tinha de melhor, né? Então para o Goiás foi importante. Outro resultado, esse entre times de Série A, que não foi nada agradável para a torcida, foi o resultado do Santos. O Santos que está perdendo a confiança, o Santos que está perdendo o apoio da torcida, o Santos que está fazendo muita gente que cobre o Santos perder a paciência, né? O time simplesmente não consegue render. Contra o Fluminense, uma derrota dentro da Vila, agora dentro de casa um empate. Contra o Coritiba pela Copa do Brasil. Quinta fase da Copa do Brasil, com alguns confrontos de times de Série A. Ontem teve Botafogo e Chapecoense. Botafogo venceu por 1-0. E hoje Santos, ontem, né? Santos e Curitiba 0-0. Para o Coxa, Botafogo foi anteontem, né? Ontem foi o Santos contra o Coxa. Para o Coxa foi ótimo. Curitiba está vivendo um 2026, por mais que tenha passado vergonha no Campeonato Paranaense. Ok, ficou para trás, né? É um ano de acesso, conquistou o campeonato ano passado, da Série B, volta à Série A, fazendo uma boa Série A, conseguindo resultados importantes dentro de casa. Perdeu o clássico, empatou um monte de jogos aí em sequência contra os cariocas e tal, mas empatou jogos contra equipes que são superiores ao Curitiba, né? Então o Coxa vem conquistando pontos importantes, e esse empate contra o Santos em São Paulo dá ao Coxa totais condições de se classificar na Copa do Brasil. Totais condições de se classificar na Copa do Brasil. Bom, outro resultado importante, né? Esse não foi empate, né? Foi a vitória do Flamengo. O Flamengo empatou, o Flamengo ganhou do Vitória, que teve tanto empate, né? Quem empatou também foi Red Bull Bragantino e Mirassol. Red Bull Bragantino empatou em casa com o Mirassol, né? No clássico paulista, né? Do interior paulista, 1-1, Bragantino e Mirassol. O Flamengo venceu, mesmo com um time muito modificado, o Flamengo venceu o Vitória por 2-1 no Maracanã. O Flamengo abriu o placar, a Vitória empatou, depois o Pedro desempatou. Não dá para dizer que foi um resultado ruim para o time baiano. Você levar a desvantagem mínima para casa te dá a chance de sonhar. É claro que a gente está falando do Flamengo, né? Então qualquer vantagem que o Flamengo levasse era importante. A Vitória vai ter que ir para cima e o Flamengo pode ficar com muito espaço, né? Enfim, as equipes já até se enfrentaram esse ano no Barradão. O Flamengo venceu por 2-1, mas Copa do Brasil é outra história, né? Enfim, o Flamengo conquista uma vantagem, qualquer vantagem é importante num confronto de mata-mata. E outro time que ganhou também estava perdendo, né? Estava perdendo. O Internacional estava perdendo para o Atlético de Minas Gerais, conseguiu o empate e depois a virada. Para o Inter um alento, né? Porque a equipe estava chegando para o jogo de Brasília contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro sem moral nenhuma, né? Porque estava perdendo para o Atlético, já tinha perdido para o Lanterna Mirassol. Imagine o ânimo
com que o Inter estaria chegando para Brasília para o confronto do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Então o Internacional, que não está disputando nenhuma competição internacional esse ano, está tendo aí semanas livres para treinar, não que isso tenha ajudado, né, nem adiantado muito. O time tem seríssimas limitações, mas agora na Copa do Brasil teve que usar a força máxima, porque o Inter não está podendo privilegiar nada. A situação do Inter é o que tiver a gente vai jogar e vai ter que lutar para ganhar, né? Então o Inter venceu o Atlético, conquista uma vantagem importante, mesmo jogando fora de casa. Para o Inter foi importante para dar moral também para os jogadores, né? Bom, teve outro confronto, Fortaleza de virada venceu o CRB por 2-1, aí num confronto já sem envolvimento de equipes da Série A. Copa do Brasil continua hoje, mais jogos, e é claro que o canal Dois Toques, a Casa do Futebol, estará reverberando. Hoje a gente vai trazer uma matéria importante sobre as SAFs. No próximo vídeo você vai entender por que está tão difícil de clubes que se tornaram SAFs conseguirem investidores e clubes que querem se tornar SAFs de conseguir quem queira comprar. E aí a gente vai entender o cenário das SAFs no próximo vídeo, aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Até a próxima!